interessante reflexão, fazendo um comparativo do Nordeste com o Sul e o Sudeste, em termos de desenvolvimento econômico hoje, né? Estados como Santa Catarina, dá um gosto, né, da gente ver as coisas funcionando. A maioria das cidades muito arrumadas, e há uma história por trás disso. Enquanto que no Nordeste, a gente chega em cidades pequenas até, que tem uma administração, digamos assim, simples. No entanto, temos grandes problemas estruturais básicos, né, de saneamento, a limpeza urbana, um caos muitas vezes, quando não devia ser, né? O número de Bolsa Família está maior no Nordeste do que no Sul e Sudeste. Essas coisas todas, elas têm uma razão histórica. A razão exata está justamente nos dirigentes lá dos 1800, né? Os dirigentes dos 1800, com a pressão que havia dos países já na industrialização, como a Inglaterra, para que houvesse mercado, os consumidores, eles pressionaram os dirigentes brasileiros para acabar com a escravatura. O Brasil resistia e foi o último país a acabar com a escravatura. E esse princípio de findar a escravidão no Brasil, ele foi feito de uma maneira totalmente desfavorável a quem era escravizado, né? Inclusive, os proprietários de terra receberam uma quantia por isso, né? Pelos danos que perderam com os que foram forreados, foram libertos, e os escravizados nada receberam. Pois bem, havia também, por essa época, nos 1800, um pensamento muito corrente no Brasil, altamente racista. Já o germe da supremacia branca, que vai descambar lá no século XX, na primeira metade, com as ideias nazistas de supremacia racial, a raça ariana superior, e lá no 1800 ela já estava sendo gestada, e o Brasil tinha uma lógica de interpretar que caminhávamos para a branquitude da população, que a miscigenação era algo danoso. Ora, a partir disso, dos 1800, os imigrantes que vieram da Europa, porque havia uma fome assoladora lá, terrível, vieram muitos italianos, alemães, poloneses, pessoas muito humildes, brancos, eles tiveram toda a receptividade, todo o privilégio, todo o apoio, receberam terras, porque havia essa corrente ideológica, defendida muito pelos institutos históricos, defendida por cientistas, defendida por políticos, a exemplo do Rio Branco, o Barão do Rio Branco, que o Brasil caminhava para o embranquecer, né? Então, a população negra, a população mestiça, ela seria superada porque ela é um atraso na humanidade. Então, acontece que os investimentos nos 1800 foram concentrados praticamente 100% lá na região sul e sudeste. Daí, hoje, eles escolhem a pujança, né? A única mudança nessa linha histórica ocorreu com os governos Lula, onde a gente assistiu no Brasil o Lula 1 e Lula 2. No segundo mandato de Lula, a gente assistiu uma máxima a ser apresentada para todo o país. O Nordeste cresceu mais do que o Brasil. O Brasil veio no crescimento e, quando faz o recorte da região Nordeste, cresceu mais do que todo o conjunto nacional. Mas ainda há muito que corrigir. A justiça histórica, naturalmente, para que ocorra isso, ela deve se dar com maiores investimentos no Nordeste, com maior atenção no Nordeste, né? Agora é a nossa vez. O Sul e o Sudeste teve lá nos 1800 seu apogeu de aporte do Estado, onde os imigrantes que para cá vieram receberam terras, receberam valores monetários, material para trabalhar, sementes, eles desenvolveram. Agora a gente também precisa ter esse aporte para que a gente desenvolva, que ainda não nos desenvolvemos, e provado já está, né? Que não existe, por causa da CUTS, uma diferença de capacidade dos brasileiros. Todos somos capazes. Infelizmente, alguns políticos e algumas pessoas ainda sustentam, da parte do Sul, uma superioridade mentirosa, de que seriam estados mais pujantes, né, até quem defende a separação, mais capazes, e muitas vezes também no Nordeste existem pessoas que têm um complexo de inferioridade que não cabe. Nem 8, nem 80, temos todo o potencial. Nos dê oportunidade, nos dê chance, nos dê condição para ver se a gente também não desenvolve a ponto de fazer gosto
em todos os locais desse grande Nordeste. Então, eu vejo isso, né? De jeito nenhum foi uma questão do privilégio da época da escravatura, foi com a imigração, porque eram brancos que estavam sendo imigrados para cá, eram imigrantes brancos, e as ideias eugenistas, as ideias de raça branca superior, elas eram que canalizavam os recursos do Estado, né? E resulta nessa desigualdade que ainda hoje o Brasil tem nesse século XXI.